Boa noite, graça e paz de Jesus. A quem já está chegando aqui, esse é o tempo que eu interajo com o pessoal em casa, para que todos também se sintam parte daquilo que está acontecendo aqui. Então, você que está chegando online agora, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, em nome de Jesus, e mais do que bem-vindo e bem-vinda, você é desejado, você é desejada, porque somos uma família que estamos nos reunindo agora, tanto presencialmente aqui com um grupo reduzido de pessoas, mas também pela fé, em nome de Jesus, em um só Espírito, estamos reunidos também online. E é um privilégio poder interagir com você que está em casa. Então, se você quiser dar um recado, deixar aqui um boa noite, ou compartilhar um pedido de oração, eu quero interagir com você, tá? Louvando a Deus pela sua vida, desejando que o seu lar seja inundado por manifestações muito especiais da presença de Deus. Nós estamos em culto e eu realmente acredito em coisas especiais que Deus faz quando o povo dele para o que está fazendo, para se direcionar em adoração, num momento muito especial. Então vamos ver aqui quem é que está interagindo. Charlene e Everson, boa noite para vocês também. A Nívia escreveu aqui, boa noite. Graça e paz, queridos irmãos. Então a Nívia e o Davizinho. O Felipe está interagindo daqui com quem está em casa, escrevendo oi para quem está em casa. A Alessandra escreve boa noite. A Marisa Mazeto também, boa noite, irmãos. Esse boa noite, essa interação, qualquer coisa que seja escrita aqui vindo do coração, é muito importante. Aquece o nosso coração e nos lembra que a realidade é de uma igreja que não está parada, é uma igreja que está acontecendo de uma maneira diferente do que costuma ser, mas que está acontecendo. Arlise escrevendo aqui boa noite, daqui a pouco ela já vai aparecer aqui desse lado, fazendo a interpretação de Libras. Também lá da casa da Arlise está a Oki e o Luiz dando boa noite, a Nina está aqui, aí fechou os 4, né? O Ismael Andreassa também desejando boa noite. A Raquel que está aqui, daqui a pouco vai louvar o Senhor. Desejando aqui também uma boa noite a todos. O Rômulo, super boa noite a todos. Nós estamos orando pelo teu pai, Rômulo, o pastor Enes, que teve um AVC há alguns dias atrás. E nós estamos orando, ele já não corre mais risco de vida, mas tem toda uma sequela para ser evitada, para ser minorada. O nosso desejo é que, em nome de Jesus, não fique sequela nenhuma na vida, na saúde do pastor Enes. O nosso irmão Jesus Andrade, que agora há pouco deixou aqui doações de roupas que vão ser distribuídas, já chegou em casa, já conectou, está desejando boa noite aqui também. Luana Portela escreveu paz. Família toda aqui, glória a Deus pela vida da sua família, Luana. O que a irmã Iraci escreveu aqui? Boa noite, que o Santo Espírito de Deus nos dê o bom entendimento da palavra de hoje. Amém, Jorge e Iraci. A Marci, desejando boa noite. O Felipe e a Sabrina Feistauer, boa noite, comunhão. Felipe, Sabrina e Sara. A Sara está na barriga da Sabrina ainda, ontem foi a charreata deles. Karine Muniz e Milton, boa noite para vocês também. Marli Pegoraro, boa noite. Pedro e Tere, boa noite, amados, é o que eles escrevem. O Diego Becker, que bom ter você aqui com a gente, conectado em Jesus, Diego. Boa noite. O Tassimar está desejando boa noite. A Andréia, sua esposa, está servindo aqui no multimídia. A Clarinha desejando boa noite também. E a Igreja Batista da Comunhão, lembrando, curta, comente e compartilha. Você, meu amor, é a Paulinha. Graça e paz, Dalmiro, Tati e Pietro. Graça e paz a vocês. Franciele, desejando boa noite. Quero que você, mesmo em casa, se sinta parte disso que está acontecendo. Nós estamos reunidos em nome de Jesus para entregar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, para ouvirmos a sua palavra. E você que já chegou aqui na comunhão, é muito bom ver, eu ia dizer, ver o rosto de vocês, né? Ver a linha dos olhos e a testa de cada um aqui, já que nós estamos com a boa parte do rosto coberta com a máscara, mas é bom, aquece o coração, reanima a fé, nos enche de esperança ver cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Então nós vamos orar, porque é importante
lembrarmos que estamos aqui diante do Senhor e a Ele que vamos nos dirigir. Senhor, em nome de Jesus, nosso coração é grato a Ti e se enche de alegria. Nós estamos como Tua igreja na face da terra, glorificando ao Teu nome, entregando a Ti a glória, a honra que pertencem ao Teu nome, somente ao Teu nome, de toda graça, de todo poder, nome de salvação. Recebe, Senhor, nós entramos em Tua presença pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu por meio do Seu próprio corpo e Seu sangue. E entramos assim como estamos diante do Senhor, contando com a Tua graça maravilhosa, para em Tua presença sermos curados, restaurados, reanimados. Senhor, vem trazer um avivamento para a Tua igreja, e que hoje parte desse avivamento já esteja acontecendo, que seja perceptível aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o último boa noite que eu vou interagir aqui antes de compartilhar com a Raquel, agora que ela vai ministrar o louvor junto com a gente. A Cir, e chegou aqui o do Jonas e da Ana. Então, boa noite para vocês, glórias a Deus, vamos celebrar. Amém. Se coloque em pé, se na sua casa, vamos adorar o Senhor também. Vamos exaltar o nome dele. As suas palmas. Assim. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a Ti. És santo, 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 poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, nada Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. E é santo, 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 poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a Ti, ó Senhor. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Pertencem a Ti o poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é Teu nome em todo lugar, sim, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo, Deus. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és.
Deus, e não há outro como Tu. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor sobre tudo, e a Tua vontade é justa, agradável, perfeita. Somos gratos a Ti, Deus. Amém? Estamos aqui buscando o Senhor, e é isso que nós vamos declarar agora. E que não importa aquilo que Ele faça, nós sabemos que é bom, agradável e perfeito. Amém? E nós confiamos na vontade do Senhor. Estou aqui te buscando, contemplando o que tens feito em nós. Esperarei todo o tempo só pra ouvir a tua doce voz. Santo, justo, sempre és fiel e salvas, curas, redime o meu ser. Eu te adorarei porque... Levante a sua voz e diga: eu te adorarei. Amém. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Diga: estou aqui. Estou aqui te buscando, contemplando o que tens feito em nós. Esperarei todo o tempo só pra ouvir a tua doce voz. Santo, justo, sempre és fiel. Salvas, curas, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Te adoramos. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Diga: está seguro nele? Minha alma está segura em ti, no teu amor, Senhor. Minha alma está segura em ti, no teu amor, Senhor. Eu te adorarei por quem tu... Diga a Ele: eu te adorar. Te adoramos, Deus. Te adorarei por quem... De todo o coração, eu te adorarei. Eu te adorarei por quem... Não pelas tuas bênçãos, Deus, não pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei. Eu te adorarei por quem tu és santo. Tu és fiel, justo e salvas, Deus, Jesus. Mais uma vez: eu te adorarei. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem... Diga a Ele: eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém, Jesus. Que em cada momento a gente possa reconhecer quem tu és. Sim, Senhor, tu és santo, tu és fiel. Tu nunca deixa de estar conosco. E nós te adoramos, Senhor, por quem tu és. Amém? Amém. Amém? Você que está aqui pode se assentar por alguns instantes. Gostaria de falar sobre algumas coisas muito importantes, mas quero interagir um pouco mais com quem está em casa também, participando desse culto ao nosso Deus. Então, aqui, boa noite, meus amados.
Valmir, Dionísia, Isaura e William. Boa noite, família amada. Também a Tati escrevendo boa noite. Marta, boa noite. Catarina, boa noite. Como é bom ver cada um de vocês aqui conectados, louvando ao Senhor. A Rita, amém, obrigado, Senhor. A Michele, boa noite. A Renata Seifert, boa noite, Deus abençoe. Como é bom poder ter essa interação, pequenas coisas, mas que enchem tanto o nosso coração de alegria. Nós encerramos uma série de mensagens na semana passada, que era lições do deserto. Hoje, o pastor Josiel vai trazer uma palavra de Deus para nós, e semana que vem também uma palavra ainda sem uma série definida de mensagens, mas a gente quer que aquilo que é compartilhado aqui nesse púlpito seja muito prático para a vida de cada discípulo, discípula de Jesus. A gente não quer simplesmente jogar a Bíblia nas pessoas, jogar conhecimento bíblico. A gente quer algo realmente que aqueça o coração, que responda, que acalme a alma, que dê direção de vida. E eu creio que toda palavra é devidamente inspirada, como a própria Escritura diz, e qualquer texto que nós ministrarmos, ela é poderosa para fazer coisas que a gente jamais poderia fazer sem a orientação de Deus. Mas muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós gostaríamos de saber a respeito de alguns assuntos, tanto da vida quanto da própria teologia. Então o que nós já avisamos aos pequenos grupos de comunhão online, desta semana que passou, é para que na próxima semana que começa agora, você que faz parte de um grupo, leve para o encontro do grupo sua sugestão. Eu gostaria que tivesse uma série de mensagens que abordasse tal assunto. Gostaria de saber sobre, vou falar sobre um tema agora que as pessoas estão muito debatendo, né? Está todo mundo muito agitado em relação à questão do aborto, por exemplo. Eu gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre isso. Eu gostaria de saber como que eu posso falar de Jesus no meu trabalho. Eu gostaria de saber sobre dinossauros. Existiram os dinossauros? Então nós vamos ter uma série de mensagens que vai ter algum título que, mais ou menos dizendo que essa série de mensagens é para responder questões práticas. Então o canal pelo qual nós estamos recebendo as sugestões é através dos pequenos grupos que estão repartindo a vida da igreja durante a semana. Então já vá pensando nisso, vá orando por isso, anotando quem sabe, para no encontro dessa semana você levar, aí o líder do pequeno grupo vai perguntar quais são suas sugestões, você diz. Uma outra questão que eu gostaria que você considerasse é o seguinte, principalmente você que está em casa. Tem coisas que a gente tem que fazer mesmo em meio à pandemia. Por exemplo, a gente, vez ou outra, precisa ir no mercado, vez ou outra precisa ir no banco. E nós estamos convidando as pessoas também para virem à igreja. E a questão então não é fazer ou não algumas coisas, porque nós não estamos em lockdown, não é? Nosso estado não está em lockdown, e que é aquele isolamento mais absoluto, onde a gente é recomendado a não sair de casa. Hoje as autoridades de saúde e governamentais, elas não estão recomendando não sair de casa. A recomendação é, quando sair, tomar todos os cuidados necessários. Usar a máscara, usar álcool em gel onde chega, não ter contato físico com pessoas, não estar em lugares onde tem aglomerações. Às vezes no banco tem aglomerações, às vezes no mercado a gente encontra aglomerações, mas um lugar que a gente não encontra aglomerações é na igreja, pelo menos aqui na Igreja Batista da Comunhão. Nós estamos separados de 2 em 2 metros, todos com máscara, usamos álcool em gel ao chegar, e eu posso dizer, não por uma questão mística, mas por uma questão lógica, que as nossas reuniões, que são feitas com todos os cuidados, não são um lugar onde alguém vai se contaminar com o coronavírus. Então eu posso dizer isso pela fé, mas não aquela fé ingênua, como muitos pastores tiveram, postura de muitas igrejas no início da pandemia, que foi fazer culto normal, sem pedir para as pessoas usarem máscara, sem pedir para as pessoas não se tocarem, sem pedir para as pessoas não sentarem uma ao lado da outra. E aí, infelizmente, as próprias igrejas foram lugares de disseminação de coronavírus. Mas quando a gente tem convidado, principalmente os membros,
os frequentadores da comunhão, nossos amigos, a virem participar das celebrações. Não é aquele contexto de negação, venha e faz de conta que não está nada acontecendo. Venha com todos os cuidados. Já fazem 5 meses que nós estamos num regime diferenciado. É bem provável que a gente vai para um 6º, para um 7º mês assim, e eu não gostaria que você passasse 6 meses sem frequentar um culto, presencialmente. 7 meses sem participar de um culto, presencialmente. Eu não gostaria que o cultuar a Deus em comunhão, presentemente, saísse da sua vida de maneira que cada vez isso esfrie mais. Porque tem coisas que a gente vai aprendendo a viver sem. Por exemplo, às vezes a gente aprende a viver sem alegria no casamento. Um casamento morno, um casamento de rotina, um casamento que não empolga. O casamento não termina, mas é aquela coisa cinza. E a gente se acostuma e vive, não deveria. Tem tanta coisa, por exemplo, a gente se acostuma a viver sem orar. A gente acostuma a viver sem ler a Bíblia e vai vivendo, né? Mas a gente não deveria se acostumar com essas coisas. A gente já está há 5 meses sem reunir toda a igreja. A gente não deveria se acostumar a não participar de um culto. Então, com todo cuidado, né? A gente tem tido um discurso de tanto cuidado nesses 5 meses. Eu quero convidar você a considerar a possibilidade de se juntar a nós aqui. Só que para isso tem que se inscrever. A gente disponibiliza o link durante a semana. Por que tem que se inscrever? Porque para poder ter de 2 em 2 metros pessoas sem se encostarem e sem aumentar riscos, a gente precisa ter um número limite aqui. Então, se a gente simplesmente dizer venha todo mundo, as pessoas vão acabar se esbarrando, vai gerar uma aglomeração aqui. Então, a gente pede a gentileza de se inscrever. Dá um certo transtorno, ter que ir lá, entrar, botar o nome, o telefone, o e-mail, eu acredito que sim. Mas isso é o momento. É o que está acontecendo. Então, tem coisas que precisam acontecer nesse momento do jeito que está acontecendo. Então, eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui, e eu estou encorajando você em casa a participar conosco. Não todo mundo que está assistindo agora, porque, por exemplo, a gente não vai poder ter, por exemplo, 150, 200, 300 pessoas aqui nesse momento. Mas se você se inscrever, você vai garantir o seu espaço aqui conosco. E eu quero também dizer para quem está em casa, que você que está online aqui com a gente, eu glorifico a Deus pela sua vida, e eu entendo que você está cultuando a Deus conosco. Mas agora eu quero falar com você que está assistindo a esse culto gravado. Eu também glorifico a Deus pela sua vida. Mas eu tenho uma sugestão para você. Se possível, assista ao culto online no domingo, para que depois, quando tudo passar em nome de Jesus, você não tenha dificuldades para voltar a ter um espaço no domingo que a sua família entenda como um espaço, um momento de vir cultuar ao Senhor. Então é uma palavra difícil num tempo difícil, mas a gente já precisa viver agora o que nós estamos vivendo agora. E nesse momento nós vamos continuar louvando, adorando ao Senhor, com uma canção, oferecendo a Ele essa música, mas também oferecendo a Deus nossos recursos que vêm dEle. Então, se você está presente aqui, você pode agora ofertar, você pode dizimar. Você está em casa, está aqui as informações bancárias, para você fazer uma transferência, ou se passar no banco fazer um depósito, para a gente continuar tendo recursos para fazer coisas que dependem de recursos. E eu realmente tenho crido, e Deus tem mostrado que não faltarão recursos de Deus para a obra de Deus feita à maneira de Deus. Vamos continuar celebrando. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz o seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus pra me guardar. E eu, tão pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. O dono de toda a ciência
ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. obrigado Deus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, Sabedoria e poder, ó, dai-me de beber, Senhor, da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Obrigado, Deus. Do jeito Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Amém, Jesus. Obrigada por ser o Deus tão grandioso, tão maravilhoso, além do que a gente pode entender, além da nossa imaginação, Senhor. Ainda assim, Tu se revelou aos Teus. Muito obrigada, Senhor. Nós somos Teus, nós estamos nas palmas das Suas mãos, Senhor. Obrigada por se revelar a nós, por dar o Teu amor em favor de nós. Obrigada, Senhor. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz de Cristo. Cada um, é tão bom poder ver o rosto de cada um, né? E como o Davi falou também, é sempre bom a gente poder rever pessoas que talvez faz tempo que a gente não vê. Mas você que está em casa também, eu quero dar seu boa noite, o meu boa noite, né? E que Cristo possa falar aos nossos corações nessa noite. Como o Davi falou antes, nós terminamos uma série de mensagens que falava dos desertos da nossa vida, do cuidado e do zelo que temos que ter.
e de que mesmo no deserto Deus fala conosco, cuida de nós e tem cuidado da nossa vida de fato, e nós podemos experimentar isso na realidade. E eu quero convidar você a nós falarmos um texto bem conhecido, fica no livro de Mateus, vai aparecer no telão aqui, livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 15. Fala o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando, os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra os donos das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Vamos orar mais uma vez, amados? Pai, nós sabemos, Deus, que Tu tem de fato cuidado de nós e sabemos que Tu fala aos nossos corações, Pai. Que Tu possa ter liberdade nessa noite para falar conosco, que Tu possa ter liberdade, Senhor, para falar com as pessoas que vão ouvir posteriormente também essa mensagem, mas que acima de tudo Tu seja quem fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse contexto dessa parábola aqui, Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Ele estava falando sobre, chegou um jovem muito rico até ele e perguntou como faria para estar no reino dos céus. Então Jesus fala com ele, depois Jesus fala com os discípulos explicando algumas coisas, e os discípulos chegam a uma conclusão: então é muito difícil alguém adentrar no reino dos céus. Então o que Jesus faz é pegar essa história e contar para eles comparando. Ele diz lá no início, comparando com o reino dos céus. O reino dos céus é como esta história. E o que a gente faz geralmente quando a gente escuta histórias que a gente gosta? A gente presta atenção. Talvez algumas histórias que a gente não gosta muito, a gente deixa de lado, talvez não faz tanta importância para mim. Só que as parábolas justamente serviam para isso. As parábolas, quando Jesus usava elas, ele usava situações do cotidiano das pessoas, situações que as pessoas conheciam e de fato trabalhavam em algumas coisas dessas para explicar o que ele estava querendo dizer, para que eles pudessem entender sobre aquilo com mais clareza. Só que essa parábola em questão, geralmente a gente tira a nossa própria conclusão. Geralmente a gente aplica o nosso próprio senso próprio nisso. A gente usa a resposta de que se está certo ou não. Geralmente, nas situações da nossa vida, da minha vida e da sua vida, a gente tira muitas conclusões em muitas dessas situações. Mas essa situação, muitas vezes, elas podem nos deixar satisfeitos. Em outras circunstâncias da vida, a gente pode ficar
temeroso com o que vai acontecer. Muitas vezes a gente olha para situações do que acontece no dia a dia e a gente fica rancoroso com o que aconteceu. E é nesse contexto que eu quero convidar você a pensar, porque eu e você, muitas vezes, em várias situações do nosso dia a dia, a gente sente um rancor, a gente sente uma mágoa, a gente guarda algo, porque quando as coisas não saem como eu e você esperamos, a gente tende a se chatear, ou ficar bicudinho. Não, aquela pessoa ali para mim morreu. E é nesse contexto que eu quero que você pense comigo, porque vamos pensar que se cada mágoa que nós nutrimos durante a nossa vida, cada momento que você sentiu uma mágoa, aparecesse um pelo, simples pelinho em você. Cada mágoa transformada em um pelo. Nós seríamos ursos ambulantes. Nós olharíamos para uns e para outros e não teríamos essa afeição que nós temos, porque seríamos todos cheios de pelos. Porque desde a nossa infância nós sofremos mágoas. Desde a nossa infância nós sofremos com uma série de circunstâncias, talvez, como eu sempre fui, era o mais magrelo, era o esquelético, talvez a outra criança é a mais rechonchuda, talvez a outra é menos desprovida de conhecimento, para não falar burro, talvez a outra é a mais orelhuda, e a gente vai guardando esses atributos, ou pior, essas mágoas. E tão certo como o sol nasce, as pessoas trazem dor. Em um momento ou outro da vida, você vai se chatear com alguém. Você vai ficar questionando alguns posicionamentos, e isso faz parte da vida. Quando a gente olha para as situações da vida, a gente olha como não justiça, a gente reclama, não, mas isso não é justo, isso é injusto para comigo, eu fiz tantas coisas e olha o que está acontecendo, não pode. E a gente reclama e a gente acha que merece mais. Olha o que o texto diz ali, nessa história que Jesus está contando. Começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga, o calor e o calor do dia. Você consegue ver essa situação? Eu consigo ver nitidamente esses caras chegando ali, brabos, dizendo, mas o que é isso? Como é que tu iguala nós a eles? A gente trabalhou o dia todo. Você consegue se ver em alguma circunstância da sua vida, você fazendo isso nesse momento? Talvez não com o trabalho, mas em algumas outras circunstâncias da vida? Eu consigo me ver. E aí a pergunta é, você consegue ver os pelos nascendo? Na sua pele? Afinal, os que começaram a trabalhar cedo pela manhã, eles não se comparam com os que começaram às 5 da tarde. Aqueles que trabalharam do meio da tarde em diante, talvez até mereceram um pouquinho mais, mas a gente começou cedo. A justiça tem que ser feita aqui. Mas tem algo bem importante aí. Versículo 13 diz o seguinte, então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Não era o combinado esse? Não era o acordado? Olha o que diz lá no versículo 2, no início da história que Jesus está contando. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para vir. Está tudo certo. A gente combinou 1 denário, não tem mais o que falar. Não tem mais o que dizer. A gente combinou, combinado, trato feito, trato pago. Mas o nosso senso de justiça não corresponde a isso. O nosso senso de justiça acha que a gente tem que argumentar. E esses homens chegam irritados porque eles acharam que eles iriam receber mais. Afinal de contas, nós estamos desde cedo da manhã. Quantas vezes eu e você exercemos papel de juízes em circunstâncias da vida porque a gente acha que temos que colocar a nossa opinião? Veja bem, ter opinião não é errado. Você pode ter a sua opinião e você pode discordar da minha opinião. Isso faz parte. O problema é quando eu quero
impor a minha opinião para os outros. Aí está errado. Aí não faz mais parte do correto. Eu posso ter a minha opinião, mas nem sempre eu preciso expressar a minha opinião. Nós, muitas vezes, em várias circunstâncias, exercemos esse papel de que, não, deixa eu dar a minha opinião sobre isso. E como o Davi frisou aqui no início, nós estamos com um caso na mídia agora, que todo mundo quer dar o seu pitaco. E eu entendo que esse caso só veio à mídia por causa do aborto ou não. E eu não quero entrar nesse mérito da questão. Da mesma forma que eu tenho visto as pessoas apontar para a menina e falar mal, e muitos cristãos, eu vejo muitos cristãos falando sobre o homem. Ou talvez não é um apenas, né? Podem ter mais 2 pessoas envolvidas. Mas quando a gente olha para a situação daquele estuprador, daquele homem, o que nos vem à mente? Isso aí merece ser a menininha da cadeia. Merece sofrer tudo o que ele fez na pele, para ele aprender o que é bom. Tudo que ele fez, ele deve sofrer. E a gente esbarra nisso, e a gente profere isso, e a gente fala isso como se de fato a gente não olhasse para o que Cristo olha. Queridos, quando a gente olha para essa situação em si, o que aconteceu com os cristãos? Que as pessoas não querem estar perto de alguém que se diz crente para não se sentir acusada, para não se sentir de fato alguém que não é merecedor de nada. O que aconteceu com o cristianismo? Eu vejo cristãos arrotando o senso de justiça própria, porque eu acho que deve ser assim. E a gente esquece o que Jesus ensinou. Lucas 5, 31 e 32, diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para os pecadores e não para os justos. Ou seja, ele veio para aquele homem também. Jesus foi conhecido quando ele andou aqui, por ele andar com pecadores, por ser amigo de pecadores. Mas nós cristãos estamos perdendo esse título porque nós nos intitulamos melhores do que estes ou melhores do que aqueles. A gente olha para essa situação e a gente tem o nosso próprio senso de justiça. E a gente acha que isso que é o bom. E a gente acha que isso que de fato é o que deve acontecer. Porque a gente esquece que Cristo também olha para essas situações. A gente esquece que Cristo também quer falar aos corações. A gente esquece que Cristo veio para os doentes, veio para os fracos, veio para os pecadores. E quando a gente olha para isso tudo, a gente olha para a questão do olho por olho. Eu não estou aqui defendendo esse homem, eu não estou dizendo que ele não deve pagar pelo que ele fez, muito pelo contrário. Todo pecado traz, sim, consequências. E é justo que ele pague pelo mal que ele fez, mas dentro da justiça que a gente tem. Não do que a gente deve exercer justiça, não da forma que a gente quer exercer. A gente falar de retaliação a um pecado, nós estamos nos igualando a ele de alguma forma. E eu falo de amor, eu falo de perdão em vez de retaliação, não é porque eu não sei do que eu estou falando. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Porque eu passei por essa situação. Eu fui abusado, eu fui estuprado na minha infância e eu sei qual a dor dessa criança. Eu sei o que ela vai sentir quando ela for crescendo, sabendo o que ela sofreu. Mas eu também sei de uma coisa muito maior do que essa dor. Eu sei que Cristo e o perdão através de Cristo é libertador. Eu sei que o perdão ele nos liberta de uma forma que a gente não pode entender. Eu sei que eu posso falar sobre esse amor e sobre esse perdão, porque eu entendo que naquele momento, quando aquilo aconteceu, Deus não deixou de me amar. Deus não me abandonou. Ele estava comigo ali, e da mesma forma que Ele me ama, Ele ama aquele homem que fez aquilo comigo também.
E o Cristo que veio para mim e trabalha em mim é o mesmo que pode trabalhar na vida dele e transformar a vida dele. Quando a gente olha para essa situação, a gente para pensar. Mas a gente quer muitas vezes expor a nossa opinião. O perdão é libertador. Eu sei que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Eu sei que Cristo pode transformar vidas de fato. O nosso senso de justiça muitas vezes diz que não é possível. Uma pessoa dessa não tem mais o que fazer. Uma pessoa dessa não tem mais como ser transformada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu senso de justiça é maior do que o amor de Deus? O seu senso de justiça, para você expressar que é isso ou aquilo, é maior que o amor de Deus de fato? Eu e você somos chamados por um evangelho de más novas para as pessoas? Não, né? Mas é exatamente isso que nós apresentamos para as pessoas, quando nós simplesmente arrotamos tudo o que o mundo fala que deve ser feito. Não, porque isso é justo. Deve ser assim. É olho por olho. E a gente esquece do amor de Deus nessa situação. A gente olha para situações simplesmente com o nosso olhar, achando que o nosso senso de justiça supera o que Deus quer fazer na vida das pessoas. E o que quer fazer através de nós na vida das pessoas. Porque quando eu não consigo abrir o meu coração para Deus trabalhar em mim, como Deus vai me usar para as pessoas verem Ele através de mim? A coisa mais difícil, amados, dentro do perdão, é não perdoar. O fato mais difícil dentro de uma situação dessa, quando a gente se depara com situações assim, é a gente não perdoar, é a gente achar que nós devemos fazer o que nós achamos que deve ser feito. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso se chama graça, que é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos o amor dele. Eu e você não merecíamos o perdão dele, mas ele nos alcançou. Esse homem, ou estes homens, da mesma forma, podem ser alcançados pelo amor de Cristo. Você lembra quando o filho pródigo, numa outra parábola, está voltando para casa, depois de ter torrado toda a sua herança, depois de estar lá no lamaçal com porcos, literalmente. Então ele se lembra do pai e volta para casa. O texto diz que quando o pai o vê de longe, o seu coração se move de profunda compaixão. E essa parábola nos fala através de Deus para conosco. Em outras parábolas, e é interessante que Jesus ensina sobre a alegria do perdão, que é a graça em ação. Quando ele fala do próprio filho pródigo, quando ele fala da parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma, porque essa está perdida. Quando ele ensina através da alegria da mulher encontrar a moeda que estava perdida, porque era a única coisa que ela tinha e se perdeu. Então quando ela encontra, ela tem alegria. É Deus falando conosco: olha, eu tenho alegria por aquilo que estava perdido e agora eu achei. Eu tenho alegria por ver que aquilo que antes não tinha mais jeito foi reencontrado e agora essa alegria está no nosso meio. Quando a gente olha para isso, é como se Deus falasse para nós: olha, eu estou me alegrando com você. Eu estou me alegrando contigo, não com a situação, mas contigo. A Bíblia fala que a festa nos céus, quando uma multidão se arrepende. A festa no céu, quando os problemas do mundo são resolvidos. Não, a Bíblia fala que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Porque ele estava perdido e foi achado.
Isso é graça de Deus em nossa vida, transformando a vida das pessoas. A festa nos céus quando uma pessoa se entrega a Deus. O senhor da vinha tinha o direito de pagar conforme ele queria. O senhor da vinha podia olhar para os seus empregadores e, de alguma forma, querer mudar a situação e dizer assim, ó, paga primeiro aqueles que chegaram ali 5 da tarde, que daí, paga primeiro os que chegaram no início da manhã, melhor dizendo, porque daí quando chegar nos últimos, eles vão estar pensando assim, poxa, não recebi nada, mas recebi o mesmo dos outros. A situação estava resolvida. Só que a história que Jesus conta é o contrário, né? Chamou primeiro aqueles que chegaram por último e pagou para eles. É o que o texto fala, versículo 13. Então, o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu não sou bom? Porque eu sou bom. O senhor da vinha tinha o direito. Foi ele que plantou a vinha. Foi ele que tem os lucros da vinha. Ele pode pagar da forma como ele quer. E aí a gente olha para a situação e a gente acha que não é justo. Como é que eu vou chegar no céu e vai ter lá o cara que me violentou na minha infância? Não é justo isso. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, ela não é comum para nós. A gente olha para a situação e a gente acha que é impossível. Para Deus não tem nada impossível. O amor dele cobre as transgressões de pecados, a multidão de pecado. O ladrão da cruz, que esteve ali ao lado de Jesus, era um dos piores homens que tinha naquele momento. Porque só ia para a cruz, morrer morte de cruz, aqueles piores homens, os piores ladrões. Jesus estava ali, no lugar de quem? Barrabás. Não era para Jesus estar ali. A gente sabe, aí a gente diz, não, Jesus morreu sem ter pecado. Aqueles homens que estavam ali mereciam estar ali. Só que, o que Jesus fala com aquele homem que está ao seu lado? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz, ele não ia ter tempo de ler as escrituras, ele não ia ter tempo de ir em alguma sinagoga, o ladrão da cruz não teria como chegar até as pessoas que ele fez mal e pedir perdão para elas. Mas o ladrão da cruz, ele, para nós, quando a gente olha para ele é uma maneira de nos falar. É uma oportunidade que Deus usou para nos mostrar. Uma maneira chocante de Deus falar para nós. Olha, não depende do que você faz. Não depende do que você fez. Depende do que eu faço por você. Depende do que eu estou fazendo naquele momento na cruz. Por mim e por você. Não é por nosso merecimento que essa graça nos alcança. Não é porque eu sou digno ou indigno. É porque Cristo, por nós, pode todas as coisas. Depende única e exclusivamente dele, o transformar e o perdoar. Efésios 4:32 nos falam, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. O Davi concluiu a série de mensagens falando da importância de nós conhecermos a Bíblia para vencermos na hora da tentação. E quando a gente conhece e sabe o que Deus quer falar com nós através do que a Bíblia tem para nos oferecer, que é a palavra dele para nós, e a gente lembra em algum momento desse texto, olha, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Isso nos faz olhar com os olhos de Cristo e não com os nossos.
Quando a gente consegue pedir para Deus, Deus, eu não sou capaz de ver essas situações e não me chatear. Mas Deus, Tu me perdoou. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente esquece que nós pedimos para Ele nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração que Jesus ensinou é justamente nesse ponto. Olha, Pai, me perdoa assim como eu tenho feito. Mas e na prática, como é que está isso? Essa condição de me perdoar como eu estou perdoando, faz sentido? Eu confesso que eu demorei algum tempo para perdoar uma pessoa que me fez muito mal. Em muitos momentos eu pensei, merece o inferno. Mas aí Deus me confrontou com o amor dele. Deus me confrontou com o perdão dele. Deus me confrontou com a graça dele sobre mim, porque eu também não era merecedor. Eu era merecedor do inferno, mas ele, com a sua infinita graça e bondade, me perdoou. Ele, com a sua infinita graça e bondade, me resgatou. E por que que eu tenho que desejar o mal para os outros? Muitas vezes a gente lê aqueles salmos, né? Deus, livra dos meus opressores, livra dos meus inimigos. E a gente fala aquele salmo com uma vivacidade muito grande. E a gente esquece que em muitos momentos, eu e você, estamos agindo como inimigos de outras pessoas. Em muitos momentos, algumas pessoas estão orando para Deus livrar ela de nós mesmos. Tem uma oração do judeu ortodoxo que se não faz na atualidade, já fez, ou tem os mais ortodoxos que ainda fazem, que é dentro das suas orações, eles têm 3 coisas que eles agradecem. A primeira delas, ele agradece por ele não ter nascido gentil. Obrigado porque eu sou do povo escolhido. Eu não nasci fora do povo escolhido, então obrigado por isso. Em outra parte da oração, ele vai agradecer por não ter nascido escravo. Obrigado porque eu sou livre. Obrigado por isso, porque eu não sou escravo de ninguém. E uma terceira parte da oração dele, e que eles são ensinados a orar, é: obrigado por eu não ter nascido mulher. Porque a mulher, na cultura, serve simplesmente para procriar e perpetuar a espécie. Então, obrigado porque eu não nasci mulher. Obrigado porque eu não preciso sofrer o que a mulher sofre. Obrigado porque eu tenho o respaldo quando falo e a mulher tem que ficar quieta. E Paulo, um homem que foi perseguidor do evangelho, que foi judeu de fato, e que exercia essas orações e algumas práticas da liturgia na ponta da língua. Um homem que perseguiu o evangelho, aqueles que se diziam cristãos. Um homem que de fato consentiu com a morte de muitos. Que a gente olharia para ele e dizer, olha, esse aí não tem jeito para ele. No caminho de Damasco ele teve um encontro com quem? Jesus. E aquele que antes era perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque Deus transformou a vida de um homem que logo que ele chegou nos locais onde tinha cristãos, os cristãos olhavam, ó, Saulo ali, vamos sair por aqui. Saída pela direita, né? Foi falado semana passada. Porque eles viam na pessoa de Saulo alguém que era maldoso. Alguém que veio ali para de fato exercer justiça humana sobre eles. E aí eles foram vendo que aquele homem perseguidor agora vinha para falar daquele a quem ele perseguia. E mais do que isso, ele vinha para conviver e demonstrar Cristo nas atitudes e na vida dele. E esse homem que fez tudo isso antes e conhecia essa oração de obrigado por eu não ter nascido gentil, obrigado por eu não ter nascido escravo, obrigado por eu não ter nascido mulher, agora ele nos ensina uma outra coisa fundamental. Gálatas 3:28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amados,
Não há distinção para Deus. A graça de Deus abrange todas as pessoas, transforma todo o caráter, transforma toda a vida. E nós somos chamados a ser dispenseiros da graça de Deus. Nós não somos chamados a ser apenas aquelas pessoas que usam em algum momento, detetizadores. Quando você vê uma barata ou você vê uma aranha em casa, você pega o inseticida e vai lá e resolveu, né? Aplicou no momento certo, na hora certa. Nós sermos dispenseiros da graça de Deus exige muito mais do que injetar a graça em alguns momentos específicos. Em alguns momentos que mexem conosco e a gente acha, agora eu tenho que ter graça. Não, dispenseiros de Deus, da graça de Deus, significa ser administradores. Saber usar, saber dosar. Isso não está em nós. Isso vem de Deus, o agir de Deus em nós, através do agir de Deus em nós. Por isso que eu falo em demonstrar o amor, em vez de demonstrar o ódio. Demonstrar o olho, a visão, querer ver com os olhos de Cristo, e não da retaliação. Nós devemos, de fato, olhar da forma que Cristo quer ver. O fato que nessa parábola dos trabalhadores da vinha, o dono representa Deus. E não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa a maneira como você se apresenta. Ele quer ser bondoso, Ele quer ser amoroso, e Ele quer lhe dar uma recompensa que de fato você não merece. A recompensa dele é a vida eterna. A recompensa dele é algo que eu e você não merecíamos, mas mesmo assim, Ele morreu na cruz por mim e por você. Não tem nada do que você possa fazer que vá fazer com que Deus lhe ame menos. E não há nada do que você possa fazer que vai fazer com que Deus lhe ame mais do que Ele já te ama. Ele quer trabalhar em mim e quer trabalhar em você e quer trabalhar em nós da maneira com que Ele consiga expressar esse amor. Não importa as situações que a gente veja, quando a gente acha que é certo ou que é errado, a gente tem que pedir direção, discernimento para olhar com os olhos de Cristo. Ser dispenseiros da graça de Deus. Essa parábola, ela representa a graça de Deus, a graça do Pai, por mim e por você. Embora não merecedores de receber o que de fato Ele quer nos dar, Ele nos dá por causa do amor dEle. Se a sua dor ela não for tratada, queridos, com certeza você vai propagar essa dor em algum momento. E como essa dor pode ser tratada? Em Cristo. Eu tomei conhecimento agora recentemente de a história de um menininho, ele deve ter uns 9, 10 anos. Tem 3 irmãos. E ele estava abusando dos 3 irmãos. Pessoa que eu conheço. E perguntaram para ele o porquê que ele fazia isso. Ele disse, olha, fizeram comigo, eu achei que era natural eu fazer também. Um menino. Talvez pessoas adultas, e se eu falo hoje que eu já passei por isso, é porque Deus tratou isso em mim. E eu já ouvi pessoas adultas, pessoas conversando que falaram a mesma coisa. Em muitos momentos eu achei que eu poderia fazer a mesma coisa, porque não teve o tratamento de Deus naquela dor. Se você não tratar a sua dor em Cristo, em algum momento ela vai se propagar. Mas se você trouxer aos pés de Cristo, Ele na sua infinita sabedoria, Ele na sua infinita misericórdia, vai tratar das suas feridas, vai renovar a sua vida de uma forma que é inexplicável aos olhos do mundo. Eu conheci pessoalmente, que agora ele já faleceu, um homem de Deus de fato, que anos atrás, ele era bandido, um dos bandidos mais procurados de Minas Gerais. E quando tu ouvia aquele homem falar sobre o que Deus fez na vida dele, não tinha como tu não se arrepiar. Por causa dele, não. Por causa da graça de Deus na vida dele.
A graça do Pai que alcançou aquele homem antes procurado, agora podia transmitir o amor de Deus para as pessoas. Lembre-se que uma das pessoas que foi falado aqui na série de mensagens do deserto era um assassino. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, foi um assassino. E esses homens foram transformados de assassinos para grandes homens usados por Deus, por causa da sua imensa graça. Quando você olhar para uma situação e você não sabe como reagir em relação àquilo e não consegue reagir, não queira dar a sua opinião. Corre para Deus. Coloca-se diante dele. Diz: olha, Deus, eu não sei como agir nesse momento. Reconheça a sua incapacidade, porque não está em nós, de fato não está em nós. Está em Cristo o poder de transformar tanto aquela pessoa, quanto aquela situação que você está vendo, quanto o tratar o nosso coração, para nós não olharmos segundo a nossa visão, mas segundo a visão de Deus. 2 Coríntios 12:9 é a resposta de Jesus para mim e para você nesses momentos. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Cristo basta. Nos momentos mais difíceis, a graça de Cristo basta. Nós vamos orar em forma de oração agora uma canção que fala exatamente sobre isso. Eu quero convidar você a cantar junto, você que está em casa nesse momento também. Graça, gloriosa graça, graça, gloriosa graça, lá na cruz foi consumado. Graça, incrível graça, graça, incrível graça, do pecar pela cruz sou salvo, salvo, salvo pela graça, salvo, salvo, salvo pela graça, formosa graça, graça, formosa graça, lá na cruz, amor eterno, graça poderosa, graça poderosa, do pecar pela cruz sou salvo, salvo, salvo pela graça, salvo, salvo, salvo pela graça. Não importa o que fiz, nem onde eu passei, nem como eu caí, sua mão me ergueu, vergonha retirou, como eu sou, meu amor, justificado.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque somos salvos pela tua imensa graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós, ó Deus, mas depende do que tu fez por nós. É o teu amor por nós que nos alcançou, e obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque há perdão para os nossos pecados, Deus, e não há, Senhor, ninguém que seja declarado justo. Mas com o teu amor tu nos alcançou, Senhor. Com o preço que tu pagou naquela cruz, o teu sangue que tu verteu ali por nós, foi para a remissão dos nossos pecados, Pai. E nós não podemos olhar para as situações do dia a dia, Senhor, e simplesmente querer impor a nossa própria vontade. Nos ensina a olhar com os teus olhos, Pai. Nos ensina a olhar com o teu amor, Senhor. Ó Pai, dá-nos, Pai, essa visão de que são almas perecendo. Deus, trabalha em nós, Senhor, dia após dia, Senhor. E obrigado, Senhor, porque embora nós não fôssemos merecedores, tu nos amou mesmo assim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Querido, talvez eu tenha sido duro em algum momento aqui com as palavras, mas que você não feche o seu coração. Como eu falei antes, opinião cada um pode ter. Não é errado você discordar do que eu falei aqui. Porque eu não dei a minha opinião aqui, eu falei o que a palavra diz. Mas eu lembrei de uma situação na Inglaterra, não vou recordar o século agora, mas existiam dois grandes homens de Deus, conhecidos por proclamar a palavra. John Wesley e Wycliffe. Esqueci o primeiro nome do Wycliffe. E eles tinham divergências de opiniões com relação a algumas coisas do que a Bíblia diz. E todos conheciam essa divergência de opiniões. E quando Wycliffe morreu, um jornalista foi procurar o Wesley para ter a matéria do dia, né? E perguntou para ele: quando você chegar no céu, John Wesley, você acha que Wycliffe estará lá? E ele respondeu: olha, ele era um homem de Deus. Ele transparecia Deus nas suas atitudes, no seu dia a dia. E eu acho que ele vai estar tão próximo de Deus que eu não terei permissão para estar junto com ele. Ou seja, diferenças de opiniões não nos separam do que o amor de Cristo pode nos unir. Abra o seu coração para o que Cristo tem a falar com você. Abra o seu coração para o que Deus tem a tratar com você, dia após dia. Jesus possa abençoar, que essa semana seja uma semana de fato abençoada na presença dEle. Vá em paz, que Jesus abençoe, e você em casa também, da mesma forma, que Jesus abençoe. Amém. Só Jesus.